entrevista que você deu para o Felipe, na reportagem que foi ao ar para a Agenda Cultural do Jornal da Gazeta, na época da estreia da peça, você disse da importância de tirar esse tipo de texto do circuito alternativo. Sim. E colocar ele em mainstream, porque a peça tem, não sei se uma temática, mas é um texto LGBTQIA+, Sim, né? É um sim. texto que fala sobre encontros de homens, Sim. de amores, enfim, da epidemia da AIDS, Exatamente. enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque foi uma escolha muito ousada e coincidiu também com um momento importante da sua vida pública, digamos assim, né? Sim, total. 100%. Conta um pouco pra gente. É isso, né? Não tem como... a história central é desse casal e de todas as intempéries aí de uma relação homoafetiva. Então, a peça, ao falar sobre a herança, né? A herança não é só uma herança material, né? Que inclusive tem na peça essa herança material, mas ela é também uma herança do que veio antes, de como o que nos antecede vai nos levar para o futuro. E ao falar sobre isso, e ao falar sobre a existência da LGBTQIAPN+, e principalmente o recorte da peça, que são homens gays, né, uma existência mais recortada dessa comunidade, é impossível não falar sobre a epidemia da AIDS, né, do HIV/AIDS, nos anos 80, que foi, enfim, absolutamente transformadora para a comunidade. Especialmente onde a peça se passa, que é nos Estados Unidos, né, onde teve paciente zero ali. Então, não tem como a gente falar sobre o nosso afeto hoje, aí me coloco de uma forma mais pessoal. É impossível falar sobre o meu afeto, falar sobre o meu desejo, sem carregar uma herança do que foi a AIDS. Então, eu na minha adolescência, na minha pré-adolescência, fui fortemente impactado pela campanha AIDS Mata. E isso, obviamente, moldou meu afeto, moldou minha forma de lidar com o meu desejo dissidente da heteronormatividade, né? Isso é uma herança que eu carrego, que todos nós carregamos. Então a peça fala também sobre isso, né? De uma forma muito acertada, porque, diferente do que a gente também está acostumado a ver, tem sempre um peso muito grande, né, ao falar sobre isso. Claro, é uma história que tem que ser contada e ela carrega muita dor. Mas a nossa peça tem um certo olhar propositivo, né? Porque faz sentido, dentro da sua devida atualização, né, hoje, falar sobre HIV e AIDS, é possível você ter um tratamento, você ter um acompanhamento. Então, assim, acho que a peça, inclusive, é muito acertada nesse sentido também, onde tem uma passada de bastão, né? Um personagem que viveu algo que eu, por exemplo, na minha idade não vivi, aos 34 anos não vivi, que é, por acaso, a idade do meu personagem, ele conta essa história, então ele passa o bastão para o meu personagem ao dizer, e aí, o que você vai fazer para a sua geração compreender o que foi a nossa dor, né? Então, enfim, ao falar sobre isso, você fala sobre humanidade, sobre troca, escuta. Então, a peça, ela claro que ela fala, é muito voltada para o público LGBTQIAPN+, mas ela é para todos nós, né? Sim. Eu acho que tem duas coisas que são muito lindas falando do espetáculo. Acho que isso é tão belo e acho que pega a gente, assim, de uma forma tão linda. Essa questão do encontro geracional. Nossa, eu fico emocionado porque me vem as imagens da peça e o encontro geracional, acho que isso é uma das coisas mais lindas que tem. Porque realmente eu também não vivi essa época. Sim. Eu vi relatos. A minha mãe é psicóloga, então eu ouvi indiretamente sobre isso, com um peso diferente. E você vê na peça pessoas que passaram por isso, contando narrativas a partir de um autor, mas você vê delas também se colocando ali, e esse encontro coletivo é muito lindo, e é exatamente o que a gente falou no começo, que você disse, é uma peça para todos, e que eu vejo famílias. Então, que lindo que no teatro brasileiro, aqui perto, a gente está conseguindo falar sobre isso. Sim. E aí eu acho que tem até mais uma camada, que são as conversas que vocês têm feito. Então, além da proposição da peça, que já é incrível, dela ser bem feita, bem falada, bem montada, ainda teve esse momento de vamos falar mais sobre. A peça vai até aqui, que já é assim, magnífico, mas vamos continuar essas páginas? Vamos estender. Então, queria que você contasse um pouco dessas trocas que vocês têm quando vocês fazem esses papos depois da peça. E eu sou um comunicador, assim, não tem jeito. Acho que para mim a função social do trabalho do ator é se comunicar. E para mim, se eu tenho uma plataforma como esse texto, eu preciso me comunicar da melhor maneira possível para o maior número de pessoas possível. E aí também volta um pouco a sua pergunta, que eu até divaguei um pouco,
que por isso também que eu queria tirar essa discussão da margem, né? Que é uma discussão que, quando fala de AIDS, HIV, de comunidade gay, vai sempre à margem da sociedade. Não. Não, ela tá... Não, se a gente lutar por um mundo menos LGBTfóbico, a gente vai lutar por uma sociedade melhor. Por nós, Para né? todo mundo, entendeu? Não, quando você falou da sua adolescência, e eu me emocionei por isso, você me conectou à minha. Sim, pois é. Porque eu sou mais velha que vocês e esse assunto impactou a geração dos meus pais, Com entendeu? certeza. Eles perderam amigos. Sim. Eles viram Sim. as pessoas emagrecerem, as pessoas adoecerem, as pessoas ficarem, né? Então, assim... o estigma que foi criado em torno disso. A minha mãe me contava isso pelo Cazuza. Que ela era fã incondicional do Cazuza, e ela me contava nesse sentido de, meu filho, eu perdi alguém que pra mim era quase da família, eu ouvia, eu me entendia com ele e tentava trazer por esse lugar. Não, então é super isso. O caso do Cazuza é emblemático para quem estudou jornalismo na época que eu estudei, Aquela nos anos 90, por causa da capa da Veja. Assim, era um case de aula da gente estudar o sensacionalismo no jornalismo, a exposição da vida privada, então todas as coisas que derivaram a partir daquela capa, de todas as discussões, e de como ele foi corajoso, por um lado, mas de como a revista também... Como havia ali um estigma sendo reforçado, um preconceito sendo ampliado, né, em grande escala, então, e de uma forma bastante cruel, né, bastante... Então, a herança, é claro que ela tem mais peso sobre a comunidade, porque teve toda essa carga de estigma que hoje a gente já sabe que ela não é... É aliviada, mas ainda existe. Mas o estigma existe, mas a gente sabe que a doença ela percorre todos os segmentos da sociedade, até com mais intensidade em casos heteronormativos. Acho que eu queria pontuar isso porque... eu estou citando muito minha mãe, mas porque a minha mãe recentemente trabalhou num hospital de infectologia e ela continuou tendo contato com pacientes que tinham HIV/AIDS. Então, acho interessante a gente pontuar que para muitas pessoas como nós, a gente já consegue olhar para essa doença com uma visão completamente diferenciada, humana, pensando nas possibilidades do hoje, mas é ainda mais importante a gente continuar, e tô achando incrível todas essas conversas aqui, justamente porque é algo que impacta a vida das pessoas ainda, de todos, e de pessoas que não têm instrução hoje, em 2023, sobre o que é HIV/AIDS. Então, quando o Bruno, a Fê, a gente está falando aqui que são questões atuais e questões da sociedade como um todo, e pontuar que não é uma doença LGBTQIA+, exclusiva. O caso... há uma quantidade grande de héteros que também têm a doença justamente por essa questão de ainda ter pessoas com esse preconceito. Então, só pontuar, trazer mais questões sobre esse assunto. E aí, assim, trazendo para a sua pergunta agora, acho que também para mim era primordial que a gente fizesse bate-papo, né? Para além de ser... uma contrapartida... Quando a peça acaba. Para além de ser uma contrapartida da Lei Rouanet, é uma coisa que eu aprendi a fazer isso com meu pai, né? Meu pai faz bate-papo há 30, 40 anos. Vamos falar quem é seu pai? Meu pai é Antônio Fagundes. Quem é sua mãe? Minha mãe é Mara Carvalho. E quem são seus irmãos? Que continua falando árvore genealógica. Mas meus pais, aprendi a ver a carreira deles com muito orgulho. Eles moldaram muito o meu olhar, né? Também para a profissão, para o respeito à profissão. E meu pai faz bate-papo nas produções dele há 30, 40 anos. E inclusive nas últimas peças que eu trabalhei com ele, a gente sempre fazia todos os dias. Infelizmente, na Herança, a gente só consegue fazer um dia da semana, porque nossa peça por ser uma peça mais longa, a gente acaba a peça um pouco tarde. Então, domingo que começa mais cedo, acaba mais cedo, a gente consegue fazer um bate-papo com a plateia. Boa dica. Boa dica. E, inclusive, a gente faz uma coisa muito legal. Vai, espere. Se você foi assistir a peça na sexta e quer ver o bate-papo de domingo, chega no teatro, apresenta seu ingresso, você não vai ser cobrado nada. Bacana. Você pode sentar e ver o bate-papo. Você pode ver o bate-papo fora, né? Claro, você tem que chegar umas 9h30 da noite no teatro, mas você consegue assistir o bate-papo. E a gente tem recebido pessoas inacreditáveis, assim. Renan Quinalha, Rico Vasconcelos, que é um infectologista. Importantíssimos. Semana passada foi o João Trevisan. Maravilhoso. João Silvério Trevisan, que é uma pessoa inacreditável, incrível.
Estou lendo um livro dele agora que chama Meu Irmão, Eu Mesmo, que é de uma beleza assim, extraordinária. A gente tem falado muito sobre os temas que circundam a peça e tem sido muito emocionante, muito, 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 muito. E está sendo tão bonito ver essa discussão sendo cada vez mais ampliada e pessoas levantam a mão e falam: eu sou hétero e eu estou orgulhoso de estar aqui nesse teatro, eu vou trazer mais não sei quantos amigos héteros, porque tem que ver, né? Assim, tá sendo tão bonito esse movimento, sabe? E é mais ou menos o que eu sonhei quando eu pensei em fazer essa peça, né? E que bom que a gente está conseguindo fazer isso, que bom, assim, algo que me dá orgulho.